Oi, são os irmãos com a graça e a paz em Cristo, amém? Irmãos, eu confesso que eu tenho um pouco de inveja. Eu acho que eu sou velho há muito tempo. Porque eu acho que eu não lembro da última vez em que eu conseguiria ficar acordado até 1 hora da manhã com vocês, pulando aqui com o corpo como eu vi, com o corpo eu vi até altas horas. E está aqui também de manhã, pronto para ouvir, para popular você. Isso é impressionante. E eu lembro que uma vez, estava compartilhando, acho que com o Ribamar, que eu fui a um retiro, eu era jovem na época. Eu fui a esse retiro e o pregador, de manhã, numa dessas, todo mundo dormindo de tarde, ele falou só o seguinte: quando eu ver a terceira pessoa mochilando, eu paro de pregar. Eu encerro a pregação, ele falou. Eu achei que ele estava blefando, mas ele não estava blefando. Então a primeira pessoa cochilou e ele falou: opa, nunca viram? Eu fiquei. A segunda pessoa cochilou e ouviu outra. Foi dois, tá certo. E na terceira pessoa cochilou e falou: não fez agora, eu vi, vamos encerrar, vamos orar. Isso é engraçado, eu sou diferente. Quando tiver três pessoas acordadas, eu estou pegando. Então, obrigado. Então não adianta não. Se dormiu, eu peço pro vizinho acordar. Se eu ver daqui, eu peço para acordar. Peço para você ficar em pé, 24 palmos. Aí depois a gente continua, tá? Então, assim, sem pressão. Sem pressão. Mas se dormir, vai ficar em pé. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Hoje, eu quero compartilhar com você um dos textos considerados mais difíceis nas Escrituras e, na verdade, certamente um dos textos mais difíceis no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 11. Veja só, nós estamos pensando sobre o tema paixão e pureza. Um dos temas, obviamente, centrais do livro Paixão e Pureza de Elizabeth Elliot é a questão de relacionamentos amorosos, sexualidade e coisas que a Ana falou bastante, muito bem sobre isso. Nós pensamos um pouquinho ontem sobre os fundamentos da ética cristã, de um comportamento puro, de paixões puras, de onde tudo isso nasce. E eu espero que de tudo que nós falamos, pelo menos uma coisa tenha ficado claro, que atitudes puras de santidade emanam de corações transformados pelo Senhor Jesus. Então essa é a base, um coração transformado. Se nós buscarmos uma ética cristã e santidade em qualquer outro fundamento, nós chegaremos ao legalismo, moralismo, mas isso ainda não é a santidade que o Senhor requer de nós. Então a pureza seria superficial, artificial e, na verdade, não duraria muito tempo, não passaria pelo teste, pelas provas às quais ela será submetida em vários momentos da vida. Mas é preciso partir desse conhecimento e consciência da nossa identidade. O que é que eu quero fazer hoje com você? Eu quero pensar mais de perto sobre o papel de homem e mulher no casamento e, assim, pensar um pouquinho mais sobre, especialmente, masculinidade. Apesar de que há muita coisa para se falar sobre isso, nós vamos apenas arranhar na superfície desse assunto tão importante hoje pela manhã, tá? Tem muita coisa para se falar, eu quero apenas destacar algumas coisas a partir do texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11. Sempre que nós falamos, ou pelo menos, não vou dizer sempre porque não é verdade, mas aparentemente a maioria das vezes em que se fala sobre liderança masculina e suplição feminina, nós temos a visão de homens, às vezes misóginos, tentando impor uma autoridade legítima ou sobre todas as mulheres indiscriminadamente, ou de maridos para com as suas esposas de maneira unilateral, sem pensar também nos requerimentos que o Senhor requer dos maridos, dos homens. Eu imagino que no contexto brasileiro, de modo muito especial, quando nós falamos desse assunto de submissão feminina, de liderança masculina, a ênfase maior deveria sempre estar na natureza da liderança masculina, por vários fatores. Um deles, especialmente pensando em contexto de Nordeste, no qual eu me encaixo, sou cearense, nordestino com muito orgulho, gosto muito das minhas raízes.
e faço questão de falar que sou cearense em qualquer lugar do mundo e do Brasil, e de inclusive usar o meu linguajar para impressionar e confundir alunos ao redor do Brasil. O que é que o professor está falando mesmo? O que é aquilo ali? O que é que aquela expressão significa? Aí eu explico com uma outra expressão cearense. Aí não resolve nada, fica cada vez pior. Como quando uma vez eu dando aula lá em Goiás, eu falei que Paulo era um cabra macho. Aí um aluno levantou a mão e disse: pastor, o que é um cabra macho? Eu falei: oxe, macho, é um cara invocado. Pastor, o que é um cara invocado? Então eu posso falar como quem é de casa. No contexto nordestino, então, nós temos o problema inverso da masculinidade excessiva, ímpia e opressiva. E, portanto, quando nós falamos desse assunto bíblico, nós precisamos trazer um equilíbrio para isso, para que nós entendamos, sem os excessos que nós temos visto em alguns ministérios no Brasil, em algumas ênfases de alguns pregadores e influenciadores, que de fato são ênfases ímpias, não bíblicas. Então eu creio que nós precisamos revisitar as Escrituras para pensar sobre isso. E aí eu escolhi um dos textos mais difíceis para se falar sobre isso, porque eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho para tentar entender o argumento de Paulo em 1 Coríntios 11, a partir do verso de número 2 até o verso 16. Então eu quero falar nessa manhã com você sobre submissão voluntária e liderança sacrificial. Submissão voluntária e liderança sacrificial. Talvez o melhor texto para, na verdade, esse título se encaixaria também muito bem no texto de Efésios capítulo 5. Mas nós temos ouvido bastante sobre Efésios 5, então nós vamos pensar agora sobre 1 Coríntios 11, a 2 em diante, e aí eu vou fazer referências também a Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia, eu acho que você já abriu, eu peço que você permaneça com ela aberta. Nós vamos olhar aqui, se Deus nos permitir, a versículo após versículo, tá? A partir do verso 2 diz assim: eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se é vergonhoso para a mulher tosquiar-se ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, porque por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Julgue entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado como véu. Mas, se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Quase cada versículo, cada frase nesse texto tem sido debatida ad nauseam, exaustivamente. Mas, apesar de algumas dificuldades de interpretação, o sentido me parece bastante claro.
E aí nós precisamos nos concentrar naquilo que se torna bem claro no texto de Paulo para nós. Algumas observações introdutórias podem nos ajudar a compreender 1 Coríntios 11, 2 a 16, à medida que nós o expomos. E um dos segredos, se nós temos algum seminarista aqui? Um seminarista só? 1, 2, 3, alguns, ok? Um dos segredos fundamentais da interpretação bíblica, bem como da interpretação de qualquer texto, é o quê? Contexto. Interpretação bíblica, contexto é rei. Escreva isso daí. Contexto é rei. Você precisa olhar para o contexto. Então nós precisamos olhar para o contexto um pouco maior desse texto para entender onde que Paulo encaixa isso em seu argumento. Se você voltar um pouquinho em 1 Coríntios 10, versos 14 até 11, 1, Paulo exorta os coríntios contra a participação em culto pagãos. Eles estavam rodeados de pagãos. Paulo então diz, olha, vocês precisam ter cuidado para não cair no paganismo que vos cerca. Não participem desse culto pagão que vocês veem ao redor. São vários cultos pagãos. Então, nos capítulos 11 a 14, veja, ele faz isso no capítulo 10, 14 até 11, 1. E aí, a partir do capítulo 11 até o capítulo 14... ele aborda 3 problemas internos da igreja local lá em Corinto que estavam gerando divisão. Em outras palavras, Paulo fala o seguinte, olha, eu não estou muito satisfeito com o culto que vocês estão prestando a Deus por 3 motivos. E eu quero corrigir isso. E é isso que ele vai fazer nos capítulos 11, 12, 13 e 14. O primeiro problema que Paulo precisa corrigir do culto lá em Corinto é o abuso da liberdade cristã cometido por mulheres que não cobriam a cabeça quando oravam e profetizavam durante o culto público. Esse é o texto que nós lemos. Esse é o primeiro problema. Preciso corrigir esse abuso. Segundo problema é o abuso do pobre durante a celebração da ceia do Senhor. Ele faz isso no restante do capítulo 11. Ele diz, olha, vocês não estão esperando pelos mais pobres para cear. Imagina, a ceia não era a distribuição daquele pedacinho pequeno de pão e de uma tacinha de vinho que nós fazemos no nosso culto. Era um banquete, na verdade, que a igreja tinha. Era a festa do amor, onde todos traziam refeições e eles compartilhavam. O que estava acontecendo é que alguns ricos estavam se reunindo entre si, comiam tudo antes que o pobre chegasse, o pobre ficava lá fora. E aí não participava. O Paulo está dizendo, está errado. Precisa ser corrigido. Segundo abuso. E o terceiro abuso é o abuso do dom de línguas na congregação. E aí ele gasta 2 capítulos para corrigir esse abuso nos capítulos 12 a 14. Certo? Esse é o contexto. Então nós estamos aqui tratando de um primeiro problema no culto público. Isso é importante. E mais 2, ele está corrigindo 1. O verso 2 que nós lemos é característico de Paulo. Ele faz aqui uma introdução cortês. Ele encontra alguma coisa para elogiar a igreja. Ele diz, olha, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições assim como eu transmiti a vocês. Mas, nós temos alguns problemas para corrigir. Ele encontra alguma coisinha ali, mas sempre tem alguma coisa boa em todos. Mas vamos corrigir esses problemas aqui. E aí, diante desses 3 problemas, Paulo institui um princípio muito importante para nós corrigirmos os 3 problemas. Sabe que princípio é esse? É o princípio do amor. E esse princípio do amor que Paulo desenvolve de modo mais extenso no capítulo 13, lança luz sobre toda essa seção da epístola. Veja, por exemplo, vá comigo a 1 Coríntios capítulo 16 e verso 14. Lá no finalzinho, 16 e 14. Veja como Paulo encerra. Isso tudo é muito importante, que o final da epístola é muito importante para amarrar, digamos assim, o argumento de Paulo. No verso 16 ele diz, façam todas as coisas como? O que é que está escrito aí? Não ouvi. Com amor. Com amor.
Esse trecho é também uma aplicação, esses três problemas aqui que Paulo está corrigindo, também é uma aplicação do capítulo 14 e verso 40. Veja, Paulo está corrigindo esses problemas no culto público. No 14:40 ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Decência e ordem. Amor. E um dos grandes problemas, como eu já introduzi aqui, quando eu vejo pessoas falando desse tema de submissão feminina, de liderança masculina, é que falta amor. E isso causa um desserviço para a sã doutrina. Em Efésios capítulo 4, Paulo nos diz, em um contexto de manutenção da igreja, em um contexto de edificação da igreja, Paulo diz que nós devemos fazer o quê? Falando sempre a verdade em amor, cresçamos em tudo. Sempre a verdade do Evangelho deve ser falada em nossas conversações, mas sem amor. O que nós vemos, especialmente no ambiente das mídias sociais, onde parece que tudo é permitido, é como uma máxima filosófica de que se Deus morreu, tudo é permitido, se Deus não existe. Parece que nas mídias sociais Deus morreu, pelo menos no padrão de Nietzsche. E aí a gente pode fazer o que quiser e falar o que quiser. É que nós vemos assuntos que são doutrinariamente, digamos, corretos, falados por vozes de demônios. Com ira, com raiva, com rancor, com mágoa, e tudo isso transpira, tudo isso fica evidente na maneira como eles se expressam e causam divisões, ao contrário daquilo que a palavra de Deus e a sã doutrina deveria gerar. Paulo, no entanto, ele não é desses. Paulo corrige problemas não para mostrar que é teologicamente superior a ninguém. Ele corrige problemas para ou manter a unidade da igreja, ou restaurar a unidade da igreja, por amor à igreja, por seu amor a Cristo Jesus. Entende a diferença? Essa é a motivação dele. Então, mesmo quando ele trata de assuntos delicados, ele o faz, e mesmo sendo duro, como ele é duro escrevendo aos Coríntios, como ele é duro escrevendo aos Gálatas, ele faz com amor. Com amor. E o amor deveria temperar toda a nossa fala, seja ela escrita, digital, seja ela presencial. Os nossos relacionamentos, a maneira como você escreve uma cartinha mais tarde, bem brega, porque aparentemente as cartas dos anos 90 eram bregas, e eram mesmo. Mas tudo isso em amor. Muito bem. Uma pergunta importante aqui que nós precisamos fazer. Que costume é esse aqui que você refere aqui? Tá vendo? Os problemas começam logo no início. Que costume é esse de cobrir a cabeça? A que Paulo se refere? O que ele queria dizer? Bem, nós temos pelo menos duas possibilidades principais. Há várias alternativas que se propõem por aí, mas nós temos duas principais que eu quero destacar. Primeiro, Paulo poderia estar se opondo a mulheres usarem cabelos longos, soltos. Ele quer que mulheres sigam o costume de fazer um coque, tá? Essa seria uma possibilidade. Eu acho bastante improvável. Possibilidades nós temos 1000, mas eu acho muito improvável. Não parece ser esse o problema aqui. A segunda alternativa que eu prefiro é que Paulo requer aqui que as mulheres usem algo para cobrir a cabeça. Isso parece bem claro no texto. Ele não está pedindo que mulheres façam coques ou nada disso. Ele está pedindo, o que ele está dizendo é que as mulheres deveriam usar alguma coisa na cabeça. Essa opção parece melhor. Ou seja, o costume recomendado aqui é algum tipo de coberta para a cabeça, mais provavelmente como um chale, não um véu. Nessa ideia de véu é um pouco equivocada, mas a NAA agora corrigiu, na minha leitura, essa tradução e usa cobertura de cabeça ao invés de colocar um véu. Isso é mais acertado. Então a ideia seria como um chale que se colocaria na cabeça. A importância de identificar esse costume com precisão pode ser exagerada, a não ser que acreditemos que esse costume se aplica à nossa cultura, o que não parece ser. O princípio da cobertura de cabeça, como nós vamos ver, lá de Coríntios se aplica, mas o costume em si de você cobrir a cabeça, imagina, aqui nesse calor com a cabeça toda coberta com chale, seria terrível. Mas não é parte da nossa cultura. O ponto principal aqui fica claríssimo: mulheres devem se vestir de uma certa maneira.
A gente está construindo um argumento, certo? Até aqui isso parece que está claro, né? Assim, Paulo está dizendo que as mulheres precisam se vestir de uma certa forma no contexto do culto público. Qual é o problema então? Ou qual seria o problema? Parece que algumas mulheres na igreja de Corinto não estavam cobrindo a cabeça quando oravam, profetizavam no culto público. Por quê? A gente pode apenas conjecturar aqui. Mas provavelmente elas estavam manifestando eu vou usar um palavrão, uma escatologia super realizada. Uma escatologia super realizada. O que é que isso quer dizer? Provavelmente elas estavam pensando o seguinte: olha, não foi Paulo que falou no outro lugar, ou vem falando que não há mais judeu e gentio, homem e mulher, mas todos nós somos um em Cristo Jesus, e que acabaram essas distinções na nova era, né, na era de Cristo, no reino de Deus. Então, se isso acabou, acabaram também os papéis diferentes no relacionamento entre marido e mulher, e o relacionamento entre homem e mulher no contexto do culto, porque afinal de contas nós somos todos iguaizinhos, a mesma coisa, que Paulo falou isso. Isso é o que a gente chama de escatologia super realizada. Você já foi no ápice, está no cume, está no cume, está no clímax dessa escatologia, e elas exageraram esse princípio. Se não há então mais essa distinção, como Paulo fala, bom, acabou, a gente não precisa mais se submeter a convenções nenhuma que expresse nenhum tipo de papel diferente entre homem e mulher. Os papéis são intercambiáveis agora. É isso que provavelmente estava acontecendo aqui. E aí nós fazemos uma outra pergunta. Então, por que Paulo quer e exige que a mulher cristã se vista dessa maneira, pensando aqui no contexto do Corinto? E é isso que nós vamos pensar agora. Primeira coisa que eu quero destacar para você começando no verso 3, é a premissa teológica de Paulo. A premissa teológica de Paulo é a da autoridade e submissão entre iguais. Eu quero que você massifique, escreva esse negócio na margem da sua Bíblia. Se você está anotando, melhor ainda. Quero que você escreva, a premissa de Paulo é autoridade e submissão entre iguais. Homem e mulher são igualmente dignos diante de Deus, mas eles exercem papéis diferentes. Certo? Por isso que o título da minha mensagem hoje, eu coloquei para você, é submissão voluntária e liderança sacrificial. Vamos lá. Como que nós vemos esse princípio da autoridade e submissão entre iguais? Veja o verso 3, gente. Paulo diz: quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Primeiro, vamos por partes aqui. Qual é o significado da metáfora da cabeça aqui, da maneira como Paulo aplica? Nas escrituras e na língua grega nós temos pelo menos dois sentidos possíveis para a palavra cabeça. O primeiro deles é a ideia de origem, de fonte, como quando se falava da cabeça de um rio. Na língua grega se referia à nascente do rio, tá? Então era de onde a coisa nasce, é a origem, poderia ser a ideia de cabeça aqui. Uma outra possibilidade que nós também encontramos nas escrituras, e talvez com mais ênfase no Novo Testamento, é a ideia de autoridade, como nós encontramos lá em Efésios capítulo 5, verso 22 em diante, quando Paulo diz que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o quê? Cabeça da mulher. A ideia aqui seria muito esquisita se Paulo estivesse dizendo que o marido seria a origem da mulher, da esposa. O que significa? Nada. Então, a ideia de cabeça ali é claramente a ideia de autoridade constituída. E provavelmente é a ideia que nós encontramos aqui também no texto da primeira aos Coríntios. Ok, Paulo então está dizendo aqui no verso 3 que Cristo é a autoridade sobre todo homem. Estão acompanhando o argumento de Paulo ali? Ele começa assim, olha, a primeira premissa, são três frases de Paulo. Primeiro, Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E aqui veja só como o contexto é rei. O homem é o cabeça da mulher no contexto de culto público. E aí eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. E na língua grega também você não tem palavras diferentes para homem e mulher, e marido e esposa. A mesma palavra, homem,
também significa marido. A mesma palavra mulher também significa esposa. Provavelmente a ideia de Paulo é essa aqui, mas ele está pensando no contexto público. Então aqui, homem e mulher no contexto público. E deixa eu lhe chamar a atenção para uma coisa. Todos os contextos, que não são muitos, mas todos os textos onde as Escrituras falam dos papéis de homem e mulher como o papel de autoridade e liderança e submissão, são contextos ou de família ou culto público. Isso é muito importante para a interpretação bíblica. Estão me acompanhando? Quando Paulo fala, irmãs, da sua submissão que deve ser voluntária, e quando homens, Deus fala da autoridade do homem como cabeça, ele está falando ou em um contexto de marido e mulher, ou em um contexto de culto público. Se você não é marido, você não é cabeça de mulher nenhuma. Tá? Você não tem que exigir submissão de ninguém. E marido, como nós vamos ver, não tem que exigir submissão de esposa também não. Porque você perde o princípio bíblico, como a gente vai ver. Mas esqueça a ideia de que mulheres são submissas a homens indiscriminadamente. Isso não é bíblico. Pode ser nordestino, mas não é bíblico. Nos contextos das Escrituras eu reforço, porque a gente precisa falar isso. Ou culto, por quê? Porque biblicamente o culto é uma extensão da família. O culto é organizado nas Escrituras como um reflexo da família. E como você tem na família a liderança do marido como sacerdote do lar, o culto reflete isso. E pelo menos na minha teologia, a ICEB, me perdoe por estar conversando sobre isso, mas vocês podem depois dizer o que eu estou dizendo. Eu penso que no culto público o princípio permanece em que ele é liderado, onde ele é pastoreado pela liderança masculina, que não é de forma alguma, e que de forma alguma implica em inferioridade feminina. Nós vamos falar mais sobre valores daqui a pouco, tá? Então esquece isso. Essa ideia de que na fila do banco a mulher tem que dar espaço para você e tem que te respeitar e você pode gritar com ela. Você não pode gritar com ninguém, nem com seu esposo, nem com seu irmão. Você tem que gritar, um homem com outro homem. Imagine com a mulher, com a sua esposa. Vamos começando, Paulo vai corrigindo as coisas do início. Então vê só, Cristo é autoridade sobre o homem é autoridade sobre a mulher, certo? Paulo vai construindo o seu argumento. E Deus é o cabeça de Cristo. E tem esse relacionamento dentro da Trindade, em que Deus é o cabeça de Cristo. Muito bem. Agora veja só, gente. Quando Paulo, e aqui é um outro princípio importante, porque alguns dizem o seguinte: olha, essa ideia, os que vão para o outro extremo, eles falam o seguinte: essa ideia de submissão feminina, ou de submissão da esposa ao marido, ou de submissão feminina no contexto público, esse é apenas um traço da cultura da época. Alguém já ouviu esse argumento? Era apenas porque na época havia esse patriarcalismo. E aí, Paulo está refletindo isso, mas esse princípio não se aplica para nós hoje. Era só um problema do patriarcalismo ali que Paulo estava se encaixando nele. Qual é o problema desse argumento? É que ele não se mantém de pé diante das Escrituras e da maneira como Paulo fala. Porque quando Paulo fala da submissão feminina e da autoridade do marido, ele usa um argumento teológico e não um argumento do contexto da época. Ele diz: sabe por que esse padrão de papéis existe? Ele vai inclusive daqui a pouco voltar para o Éden. Ele começa com a Trindade. Nós temos Deus Pai como autoridade sobre o Filho. Ele diz: por que isso existe, vocês também têm esse mesmo padrão. Então isso não pode ser cultural. Isso não pode ser fruto da cultura da época. Isso é eterno, porque a Trindade é eterna. Faz sentido? Assim como ele vai desenvolver mais tarde, mais adiante nesse texto, a ideia com base na criação. A maneira como a ordem da criação, homem e mulher, e depois a ideia de dependência entre os dois. É teológico, gente, não é cultural. É teológico. Então essa é uma correção que Paulo coloca aqui. Muito bem. Não é consequência da queda de Adão. Isso foi organizado, isso foi idealizado por Deus quando ele criou Adão e Eva, como Paulo deixa claro. Muito bem. Agora, dentro da Trindade não existe uma submissão de Cristo Jesus no sentido, vou usar um outro palavrão,
Não existe uma subordinação ontológica, ou seja, Cristo é inferior enquanto ser ao Pai. Nós sabemos disso. As três pessoas da Trindade possuem uma e a mesma essência. É Deus em três pessoas. É um mistério que a gente não consegue entender logicamente, mas o fato é que o Pai não é ontologicamente maior que o Filho, mais poderoso, e o Filho não é mais poderoso do que o Espírito Santo. É Deus em três pessoas, certo? Portanto, essa autoridade de Deus sobre o Filho, sobre Deus Pai, de Deus Pai sobre o Filho, que Paulo coloca aqui, não pode ser uma autoridade de alguém que é superior ao inferior. Estão acompanhando o raciocínio de Paulo? Portanto, Paulo diz, da mesma forma, entre marido e mulher, nós não temos uma submissão como fruto de alguém que é superior, o marido, sobre um inferior, a mulher. Nós temos um relacionamento de papéis diferentes entre iguais. Isso é importante para corrigir essa masculinidade ímpia que tem sido pregada no Brasil e em outros lugares do mundo também. Muito bem. No contexto de família e igreja, qual o princípio importante aqui então de Paulo que eu quero destacar e eu quero que você grave isso na sua mente? Diferença de funções ou diferença de papéis não envolve necessariamente diferença de essência. Vou repetir. Diferença de funções, de papéis, não implica necessariamente em diferença de essência. Nós podemos ter papéis diferentes entre pessoas da mesma essência com a mesma capacidade. Isso é óbvio, isso é a parte da nossa experiência, nós sabemos disso. Nós estamos aqui, então, as Escrituras estão pensando em submissão voluntária, assim como na Trindade, em que o Filho se submete ao Pai voluntariamente. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28, Paulo diz justamente isso, que ao final de tudo, quando o reino tiver sido entregue de Jesus ao Pai, ele, Jesus, texto nos diz, se submeterá ao Pai. Vê só, é voluntária. Ele o fará. Quando ele entregar o reino ao Pai, ele se submeterá ao Pai. Semelhantemente, a submissão que as Escrituras esperam das esposas é uma submissão voluntária. Do contrário, ela perde sentido. E aí, olhe para mim, marido. As Escrituras nunca te mandam se certificar de que a sua mulher é submissa a você. Você não vê nenhum mandamento assim, Paulo dizendo, olha, você tem que se certificar, garantir que a sua esposa é submissa a você e seu cabra. Em lugar nenhum. Ela nunca dirige o mandamento da submissão para o homem. É importante observar isso. Ela sempre dirige, a Bíblia, o mandamento da submissão à mulher. É você quem tem que se submeter. Mas é você. Porque a submissão é voluntária. É o ideal de Deus. Mas se ela não for voluntária, ela perde a virtude cristã. Ela é imposta, forçosa. Não tem nenhuma virtude diante de Deus, entende? Ao mesmo tempo, como nós vemos lá em Efésios 5, o mandamento, ao contrário disso, o mandamento que as Escrituras têm para o homem é o quê? Amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E como que ele amou a igreja? Sacrificialmente, dando a sua própria vida pela esposa. Agora, você percebe que a liderança do homem é uma liderança sacrificial? E se o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, como que ele vai abusar dela? Existe lugar para abuso quando nós amamos como Cristo amou? Cristo abusa da sua igreja? Cristo abusa da sua igreja verbalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente? Se nós amamos como Cristo nos amou, nós estamos dizendo o seguinte: eu estou disposto a morrer para que minha esposa permaneça viva. Eu estou disposto a morrer para que ela cresça, para que ela amadureça.
Eu estou disposto a sacrificar a mim mesmo por ela. E essa é a liderança bíblica. Cristo não liderou do trono de sua glória, dizendo aos seus apóstolos: vão e morram por mim. Ele desceu e morreu por eles e falou: agora vão e façam somente o que eu fiz. Cristo não exige de ninguém nada mais do que aquilo que ele mesmo fez por nós. Nada. Não tem nenhum requerimento bíblico de Cristo que ele não tenha se submetido primeiro. Às tentações humanas, às dores, à fome, ao sofrimento, ao desprezo, à solidão, à cruz, acima de tudo, ao abandono do próprio Deus na cruz, naquele momento de Deus meu, por que me desamparaste? O que é tão difícil para nós que o Senhor Jesus já não tenha feito? Igualmente, a liderança masculina é pelo exemplo de Cristo primeiro. E eu lidero não porque eu tenho uma gola clerical, digamos assim, familiar. Porque eu tenho o certificado de marido, e aí agora eu tenho uma autoridade garantida, um contrato em que eu mando e ela obedece. Eu lidero sacrificialmente pelo exemplo. Nesse relacionamento, então, a igualdade de ser combinado com submissão voluntária. E aí eu tenho aqui um trecho de um querido amigo, Christopher Ash. Tem um livro dele agora traduzido pela Vida Nova, Casados para Deus, um livro excelente. Esse livro é um resumo, digamos assim, mais popular de um livro mais grosso, mais pesado dele, também sobre casamento. E nesse livro mais pesado, ele fala o seguinte: este parece ser o paradigma pré-queda de submissão voluntária entre seres iguais para a relação marido-mulher, o qual exclui, veja só, esse exemplo de tirania, de liderança e submissão voluntária, de liderança sacrificial e submissão voluntária, exclui a tirania masculina. Estão notando isso aí, macho? Seus machos, estão ouvindo aí? A liderança, aqueles que levantaram, né? Aqueles que ficaram sentados também. Exclui a tirania masculina. Mas mulheres, exclui também a subserviência passiva feminina. Ser submissa ao marido e à igreja, maridos precisam entender isso também, não significa ser uma Maria vai com as outras. Qual a expressão religiosa para isso? Alguém sem voz nenhuma, sem opinião nenhuma, simplesmente passiva, que não consegue conversar. Eu não estou falando de brigas e afrontas. Mas é uma submissão entre iguais em que nós podemos sentar e conversar. A decisão final é sempre do líder, tudo bem. Mas há um processo em que nós podemos dialogar e expressar opiniões divergentes ali no contexto dos dois. Exclui também a rebelião feminina. Esse é um problema também. De mulheres que se rebelam ao mandamento bíblico da submissão e querem inverter os papéis com seus maridos e liderarem a família e expressam isso não apenas no núcleo familiar, como também fora da casa. Esse também não é um padrão bíblico e, apesar das sensibilidades do nosso tempo, a gente não pode se furtar a obrigação de falar isso. O padrão bíblico da liderança sacrificial e submissão voluntária exclui a passividade feminina, mas também a rebelião feminina. E exclui a abdicação masculina. Abdicação da obrigação de liderar, meu amigo. Está entendendo? Porque ainda existe uma ordem divina para você amar a mulher e ser o cabeça e liderar. Mas alguns homens podem até me acusar as esposas de não, elas estão se rebelando contra a minha liderança. Mas outros gostam disso, porque são covardes, se furtam a sua responsabilidade de liderar, a sua responsabilidade de ser aquele que responde pela família, que provê, que lidera, que leva a primeira cajadada, que leva a primeira pedrada na sua liderança, que direciona o crescimento espiritual da família, que direciona o crescimento profissional da família, que direciona e lidera a criação dos filhos e não entrega a esposa e se abdica de sua responsabilidade de criar filhos só porque ele trabalha fora e tem menos tempo com os filhos. Ele não pode abdicar da sua responsabilidade. E eis um problema seríssimo entre a juventude, inclusive das igrejas hoje. E eu lamento por nossos irmãos, por vocês, irmãos.
Porque no contexto atual nós temos uma geração de homens meninos, moleques. Não é o caso de vocês aqui em São Luís, mas lá em São Paulo e no Ceará, nós temos esse problema. Aqui não é o caso, então eu vou usar apenas como ilustração. Nós temos uma geração de homens moleques, 30 anos, passando a noite jogando videogame. Não saiu da casa dos pais ainda, dependem da mamãe. Não sabem resolver nada na vida. Não têm trabalho firme, estão chegando aos 40, nunca ficaram mais de um ano em um emprego só. São moleques. Preferem ficar mais tempo da semana e nos tempos de folga que tem caso trabalho, com colegas batendo papo bobo, jogando bola, do que cuidando da sua família. Abdicam de terem famílias até mais tarde, porque não são responsáveis o suficiente. E quando encontram uma coitada irmã que se ilude achando que ele vai mudar depois do casamento, corre o risco de arruinar a vida dessa irmã. Porque eu vou lhe contar uma coisa: existe algo pior do que nunca casar. É um casamento errado. É um casamento ruim. Porque biblicamente, depois que você casou, irmão e irmã, agora sustenta a barra. Já foi. O conselho do pastor dos seus pais: olha, eu não acho que essa pessoa é adequada. O conselho valia até o momento em que você disse sim no altar e assinou os papéis. Depois disso, esse conselho não vale mais. Agora vai ter que segurar a barra até o final. E se for um casamento ruim e errado, isso é pior do que nunca casar. Porque não é pecado nunca casar. O ideal de Deus é o casamento. Mas Deus nos faz satisfeitos e plenos em Cristo Jesus. Casamento não é uma ordem divina para completar o indivíduo que, de outra forma, é incompleto. Ou você vai ousar dizer que o Senhor Jesus foi um homem incompleto, porque nunca casou? Já pensou no absurdo? Não. Porém, o casamento é o ideal de Deus, eu concordo com isso. Mas o ideal não significa que tudo que é antes do ideal é pecaminoso. Não é isso. É o ideal, porque Deus deixou claro que não é bom que um homem esteja só. Porém, Deus chama alguns para solteirice. E é muito melhor do que um casamento ruim, tá? Então, homens, não abdiquem da sua responsabilidade. Se você casou, seja homem. É o conselho de um pastor mais velho. Seja um homem. É o que Paulo está dizendo. Seja homem. E ser homem não é ser jiu-jitsu, violento, brabo. As orelhas cortadas quando de jiu-jitsu, gritando com mulheres de fortão e barbão. Entendeu? Mas há muito mais do que isso. Tá cheio de homem barbado por aí, moleque. Moleque. Corra desses. Como o diabo corre da cruz. Se ele corre da cruz. Corra desses. Muito bem, vamos adiante porque o tempo está passando. Vamos lá. Então, nós precisamos... Presta atenção, irmãos. Está cansado, está calor, mas a gente está terminando a introdução do sermão. Precisamos atentar... Vou deixar vocês se acalmarem agora. Olhem para mim. Nós precisamos atentar tanto para o que ensinamos sobre submissão no casamento, quanto para como vivemos este mandamento bíblico. Para que, veja só, os pecados da misoginia e machismo, rebelião à ordem da criação e subserviência passiva não corrompam a sã doutrina e o amor cristão. Portanto, irmãos, prestem atenção. Eu os exorto em nome de Cristo e por sua palavra a rejeitarem qualquer tradição humana que desperte fúria em relação às nossas irmãs. Tal tradição é ímpia do diabo. Nenhuma tradição bíblica desperta ira, fúria contra a ordem da criação, contra a dignidade de seres criados à imagem de Deus. Primeira coisa, então, Paulo nos colocou uma premissa teológica. Essa submissão é voluntária porque nós temos este grande exemplo de submissão na própria Trindade, entre seres iguais. Segunda coisa que Paulo coloca no seu argumento é a inferência do princípio geral aqui. Uma vez que o princípio geral é estabelecido, que nós temos uma submissão voluntária entre iguais,
Paulo passa a tratar da atitude de submissão feminina. Lembra? O problema provavelmente estava do lado das mulheres aqui em Corinto, tá? E Paulo precisava corrigir isso. Então ele agora volta para esse princípio. Tendo estabelecido o fundamento teológico, Paulo nos apresenta o problema que ele espera ver os coríntios resolverem. Qual o problema? Que as mulheres cubram a cabeça quando oram e profetizam em culto público. Esses versos fluem do princípio teológico do verso 3, porque Cristo tem autoridade sobre o homem tem autoridade sobre a mulher, provavelmente, aliás, certamente no contexto de culto público, segue-se que nenhum homem deveria cobrir a cabeça quando ora ou profetiza, porque era um símbolo de submissão. Veja os versos 4 a 6. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, portanto ele não pode cobrir a sua cabeça. Veja só, por quê? Porque na cultura em que Paulo estava abordando o assunto, essa cobertura da cabeça simbolizava o quê? A submissão feminina era algo que as mulheres faziam. Portanto, se o homem fizer, é desonroso. Não é aquilo que é esperado biblicamente. Paulo se opõe ao homem cobrir a cabeça porque esse era um costume das mulheres. E, consequentemente, um homem cobrindo a cabeça estaria se apresentando como uma mulher. E o contrário também é verdadeiro, e então nós teríamos aqui uma confusão de gênero, de sexos. Paulo está aqui se referindo à ordem da criação, em que Deus criou apenas dois sexos: homem e mulher. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Nascendo homem, não há o que você possa fazer para inverter o papel. Nascendo mulher, vai ser mulher até morrer. Paulo se refere a isso então e fala: olha, vocês não podem, na maneira como vocês se apresentam, inverter essa ordem. Ontem houve uma pergunta sobre homens afeminados. Paulo está abordando esse assunto aqui indiretamente, lá, na verdade, diretamente. Não vai se apresentar como mulheres se apresentam. A falha da mulher em cobrir a cabeça, um costume local que revelava submissão, revela rebelião contra a ordem criada e traz desonra sobre ela mesma e sobre o homem à sua cabeça. Paulo não é contra a participação de mulheres no culto. Ele, afinal de contas, está falando que elas profetizam e oram, o que não é a mesma coisa que pregar, contanto que seja feito com uma conduta e atitude que revele a sua submissão à autoridade masculina do culto. O imperativo de Paulo é cumpre-lhe cobrir a cabeça. E aí, em terceiro lugar, estamos avançando. Veja a base teológica para o mandamento do verso 6, de cobrir a cabeça. Versos 7 a 10. Olhe para a sua Bíblia. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade sobre a cabeça. Paulo dá dois imperativos aqui. Primeiro, no verso 7, o homem não deve cobrir a cabeça. No verso 10, o outro, a mulher deve cobrir a cabeça. E ele nos dá as bases teológicas. A primeira coisa que nós precisamos pensar aqui é o que significa esse negócio de glória. O conceito de glória que é essencial no verso 7, a ideia básica é de brilho, esplendor. E provavelmente Paulo está usando aqui no sentido de refletir a honra daquele que é glorificado. Ou seja, a glória de Deus leva os que a veem a louvarem-no. Semelhantemente, Paulo diz: o homem deve honrar a Deus de forma que aqueles que o vejam louvem a Deus. E de igual forma, a mulher deve honrar o homem. Provavelmente aqui Paulo pensando em marido e mulher ou no contexto do culto público. Então, assim como o comportamento inadequado da mulher traz vergonha à sua cabeça, ou seja, o marido, o comportamento correto dela deve trazer glória ao marido, consequentemente a Deus. Paulo aqui afirma e vai continuar afirmando a igualdade entre os dois. Ele não está negando que a mulher seja criada à imagem de Deus. Provavelmente a sua ênfase aqui é que a esposa deve refletir honra sobre o marido pela maneira como se comporta. E algumas mulheres coríntias não estavam fazendo. E Paulo fundamenta isso, como eu já adiantei, na criação.
tanto na prioridade como no propósito da criação de marido e mulher. Primeiro, Paulo nos diz, olha, voltando à criação em Gênesis 2, que o homem foi criado primeiro. Portanto, Paulo deduz disso que o homem tem autoridade sobre a sua esposa. Esse é o argumento de Paulo no verso 8. E segundo, o propósito. Paulo diz que a mulher foi criada para ser uma ajudadora idônea ao seu marido, do seu marido, e não o contrário. Percebe? Então veja que esse princípio de liderança do marido e submissão da esposa é pré-queda, não é o resultado da queda. Estão acompanhando o raciocínio de Paulo? E veja, irmãos, não há nenhum demérito com a ideia de ser criada para ser a ajudadora idônea. Essa palavra ajudadora na língua hebraica é uma palavra que as escrituras hebraicas usam vez após vez para se referir a sabe quem? Yahvé. Em vários lugares, as escrituras nos falam que Yahvé, o nosso grande Deus, é o ajudador do seu povo. Já pensou? Ele é o nosso ajudador. Em vários lugares, Paulo usa a mesma palavra para se referir à mulher. Não é uma auxiliar de casa. Paulo não está dizendo que a mulher foi criada para ser a serviçal de um marido. Está dizendo que ela foi criada para ser a auxiliar do marido no serviço a Deus. Onde estavam Adão e Eva antes da queda? No jardim de Deus. Qual era a ordem de Deus para os dois? Eles deveriam multiplicar, eles deveriam procriar, tudo bem, mas Adão era o regente de Deus sobre a criação, ele e a sua mulher como a sua ajudadora idônea. Eles deveriam cultivar a terra de Deus e expandir a glória de Deus. E Paulo fala que nessa obra de cultivar o jardim de Deus, a mulher é a grande ajudadora idônea, ou seja, igual ao marido em valor no serviço a Deus. Marido e mulher, maridos, quando vocês lideram a sua casa e mulheres quando se submetem, vocês precisam entender que essa relação é para o benefício do grande jardim de Deus restaurado, que já foi restaurado, esse já ainda não, que é o reino de Deus. Mas vamos avançar, irmãos, que a gente precisa ir ao final. O último argumento de Paulo aqui é interessantíssimo. Ele fala que também essa ordem de autoridade ou de liderança, submissão, ela é por causa dos anjos. Você percebeu isso? Olha só. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer o sinal de autoridade à cabeça. É curioso. O que é que significa isso por causa dos anjos? Presta atenção que eu vou falar para você, hein? Você quer... Na minha experiência, todo mundo é muito curioso para saber o que é isso. Anota aí. Anota aí. Faça a mínima ideia. Não sei. Não sei, e para falar a verdade, não perco um segundo de sono, que eu não sei. Existem literalmente dezenas de opções, mas todas as opções são conjecturas, porque a gente não tem evidências no texto para nos dizer exatamente o que é que significa. A minha melhor opção, a que eu prefiro, que eu acho, talvez isso aqui seja o que é, mas se não for também não tem problema. É que Paulo estava talvez aqui se referindo à ideia de que os anjos bons, os anjos, não demônios, anjos, que auxiliam na adoração a Deus, eles almejam ver a ordem da criação mantida. Lembra que Pedro nos fala que os anjos observam assim, o que está acontecendo no Evangelho, eles almejam entender como é que é esse mistério do Evangelho. Talvez seja a ideia de que os anjos que zelam pela glória de Deus querem que a ordem da criação seja mantida. Mas e se não for isso? Não tem problema não, deixa estar claro mesmo sem a gente entender esse detalhe. Esquece isso, irmão, vamos adiante e ver o que é mais importante. Paulo não perde um segundo também para explicar o que é isso. Então João Calvino tinha um princípio que vale até hoje, aliás, sempre valeu na interpretação bíblica, é que quando a palavra de Deus se cala, cala a boca também. A gente pode conjecturar, mas depois não vai dizer que isso aí é a verdade absoluta. Mas aí, irmãos, Paulo não poderia terminar esse texto sem fazer uma advertência contra mal-entendidos. Veja o verso 11 a 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, mesmo ele mostrando a ordem da criação, que o homem foi criado primeiro, que depois a mulher veio do homem, ele diz, olha, mas espera aí,
Eu sei do potencial pecador de todo ser humano para corromper a verdade bíblica. Então Paulo diz, deixa eu colocar um corretivo aqui. Deixa eu equilibrar essa balança um pouquinho mais. No Senhor, verso 11. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Ou seja, para Paulo é o seguinte, olha, essa ordem de prioridade, de dependência, só valeu para o primeiro casal. Porque somente no primeiro casal, isso foi verdade, que a mulher veio do homem. Mas desde então, todo homem vem de quem? Da mulher. Então Paulo diz, baixa a bola. Baixa a bola aí, macho. Que nem é assim não. Lá para Adão e Eva, joia. É isso mesmo. Isso aí se tornou o paradigma para o relacionamento de papéis dentro do casamento. Mas isso não significa que a mulher é inferior, porque você só existe por conta de uma mulher. Entendeu? Então não tem um mais importante que o outro no sentido de ser, de valor. Paulo corrige isso aqui de forma bem direta e corrige esse mal entendido. Paulo está labudando aqui, irmãos, contra dois efeitos da queda: a arrogância e abusos masculinos, homens gritando contra mulheres, homens denegrindo mulheres em público e vários outros tipos de abusos. E o outro erro que Paulo tenta corrigir é a insubmissão feminina no relacionamento conjugal e no culto público. Paulo equilibra estes argumentos aqui. Não há autossuficiência masculina e não há insignificância feminina, diria John Piper, comentando esse texto. Mais uma vez eu repito, distinções de papéis e igualdade de ser não são contraditórios. Estão me entendendo? Vamos pensar numa ilustração. Imagina uma empresa. Na empresa você tem o diretor executivo, o diretor-geral da empresa, suponhamos. Você tem o diretor-geral, o presidente da empresa, uma multinacional. E você tem vários outros ranks de outros papéis, vários outros departamentos sob a sua autoridade. Mas é bem possível que um dos gerentes do diretor-geral seja uma pessoa muito mais capaz em vários aspectos do que o próprio diretor-geral. Não é possível? Claro que é possível. Mas não tem nenhum problema. Eles apenas têm papéis diferentes, eles trabalham em áreas diferentes, mas eles são iguais, ou talvez o gerente seja muito superior ao outro, tá? A mesma coisa acontece entre oficiais na igreja. Você tem o pastor sênior e você tem os seus oficiais, diáconos ou presbíteros, dependendo da sua tradição. Mas não significa que os presbíteros sejam inferiores ao pastor, ou que os membros sejam inferiores aos seus líderes. Diante de Deus, nós somos os mesmos pecadores miseráveis, arrependidos e lavados pelo mesmo sangue de Cristo. É assim que Deus nos vê. Mas nós temos apenas papéis diferentes no corpo de Cristo. Mesma coisa no que diz respeito à liderança do marido e à submissão feminina. Ok, vamos adiante e encerrar o nosso tempo aqui, que o pastor Lourdes já está me olhando assim, batendo no relógio. Quase. E a partir de agora eu vou fingir que não vejo mais. Paulo nos dá um último argumento, nos versos 13 a 15. Julguem entre vocês mesmos, Paulo fala. Vamos lá, vamos ao bom senso agora. Paulo fala, vamos lá, acorda aí, a turma que estava pulando aqui, tirando o pé do chão até tarde. Paulo diz, agora julguem entre vocês mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Ou a própria natureza não lhes ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ele uma glória, pois o cabelo lhe foi dado como véu. Eu quero apenas fazer esse finalzinho aí, como véu. Ok? Antes de concluir, Paulo apresenta mais um argumento para a necessidade de a mulher cobrir a cabeça quando ora ou profetiza em culto público, e dessa feita com base na conveniência cultural, nas normas sociais que nos cercam. Qual a instrução que a natureza nos proporciona? Paulo diz que é vergonhoso para o homem usar cabelo comprido, mas que o cabelo comprido é a glória da mulher. Agora, irmãos, é óbvio que por natureza, Paulo não pode estar pensando em algo intrínseco ao ser humano, assim que nós no nosso DNA. Uma vez que o cabelo comprido ou curto não são distintivos inatos da masculinidade ou feminilidade, mas o resultado de convenções culturais, ou seja, a percepção do estilo de cabelo, curto ou longo, varia entre culturas.
Em alguma cultura seria desonroso para o homem ter um cabelo curto, e vice-versa. Provavelmente, então, o pano de fundo aqui é que a cultura de Corinto, lá na cultura de Corinto, cabelo comprido era associado a quê? Ao princípio de Paulo: feminilidade. Entende? Feminilidade. Era assim que era associado. Ao passo que cabelo curto era associado com masculinidade. Portanto, a lógica de Paulo é: se o cabelo longo é um sinal de feminilidade e curto é sinal de masculinidade, é desonroso para uma mulher ter cabelo curto, como se fosse um homem. E é desonroso para um homem ter cabelo comprido, como se ele fosse uma mulher. Qual seria um equivalente nosso aqui no Brasil? Seria o equivalente do que Paulo está dizendo aqui seria o seguinte: eu poderia falar para vocês: julguem entre vocês mesmos, ai sabianos. É próprio que o homem venha para o culto usando saias? Qual é a resposta de vocês? Não, isso é. Não é. Esse é o equivalente, é isso que Paulo está dizendo. Porque nas nossas normas sociais, nas nossas convenções sociais do Brasil, saia é associado à feminilidade. Como esses versos então se encaixam no argumento de Paulo nesse texto? Veja, primeiro eu quero apenas no verso 15 destacar que Paulo diz que o cabelo comprido foi dado à mulher como manto. Assim, o cabelo comprido não foi dado à mulher no lugar da coberta, mas como uma analogia da coberta. As funções desse verso aqui é mostrar que o gesto de cobrir a cabeça por parte da mulher na cultura de Corinto no primeiro século estava de acordo com a percepção divina de que mulher e homem são diferentes no que diz respeito aos seus papéis. Entende? Portanto, em 1 Coríntios 11, 2 a 16, a questão do cobrir a cabeça por parte da mulher é claramente algo secundário. Ou seja, aquilo que simboliza a distinção do sexo. Isso é secundário. A questão principal é a preservação das distinções entre homem e mulher, na maneira como eles se relacionam, no contexto de culto público, as quais foram estabelecidas por Deus na criação. E aí nós voltamos à pergunta de ontem, a questão de homens afeminados e talvez mulheres masculinizadas. Por que não? A gente pode focar nos dois problemas correspondentes aqui. O que Paulo está dizendo é não. Nós vivemos também uma geração afeminada mesmo. É terrível. Eu não nasci nos anos 90, nasci nos 80. Sou feliz da vida por ter nascido nos 80. Nos 90, mas aí nos anos 2000 para cá, com todo respeito. Nós temos tido uma variação da coisa. O padrão de homem agora parece ser, assim como eu tenho entendido, eu tenho falado um pouquinho sobre as modas nas redes sociais, que eu não acompanho tão de perto, mas o padrão agora de homem são aqueles queridos coreanos de raspadinhos, sobrancelhinha metrosexual, sobrancelhinha feita lá, Cristiano Ronaldo, os cristianetes aqui, né? Sobrancelhazinha feia, cabelinho pintado, todo raspadinho, calça bem apertadinha pegando lá no Ceará a gente fala pegando uma reca. Coisa que antigamente, e até mesmo em algumas culturas no Brasil nordestino, é associado à feminilidade. Mas não é só a questão da aparência externa, é a atitude. É a atitude. E aí eu entendo que a gente precisa equilibrar. Mas homens sem decisão, indecisos, homens frouxos, homens passivos, homens que não assumem liderança, que em um contexto de perigo se esconde atrás da saia de uma mulher com um impulso, que resmunga o tempo inteiro, que não aguenta pancada, entende? Eu não sei, tem vários fatores aí. Um deles, eu acho que na minha época, quando eu fui criado jogando bola na rua, caindo. Minha mãe sabia quando eu saía, e ela percebia às vezes quando eu saía, e quando eu voltava às 5 horas da tarde, depois da escola, ia de manhã, saía, jogar bola, brigava, corria, caía, cortava, voltava. E aí, se eu não tivesse com o braço quebrado, continua, vai lá, se tiver com o braço quebrado, engessa, depois quebra de novo. Eu não sei, algumas coisas mudaram. Super proteção demais, não é o meu papel aqui. Mas nós temos uma geração de homens afeminados na igreja. Mas veja, o contrário disso não é homens opressivos,
homens tiranos, mas homens que entendem o seu papel de homens de Deus, imitadores de Cristo. Cristo foi um homem manso e humilde de coração, mas no que diz respeito ao zelo de Deus, foi capaz de virar mesas o tempo todo. Justiça santa de Deus. Não teve medo de encarar as autoridades da época. Não se acovardou atrás de 12 discípulos. Pelo contrário, quando foi aprisionado covardemente no Getsemane, ele falou: seu problema é comigo, deixa esses outros irem embora. Todo mundo fugiu, ficou só. Isso é masculinidade. Mas que amou a igreja. Gente como você e eu, e você se conhece. Você sabe que para amar você, ou só não te conhecendo bem, ou não tendo muito juízo, ou sendo Deus, se você for honesto. E ele amou você, sabendo de tudo, mas foi um homem. Foi um homem. Concluindo, irmãos, para a felicidade geral da nação. Em suma, a questão aqui não é se mulheres podem participar do culto público. É claro que podem. A questão é como homem e mulher se relacionam um com o outro no culto público. A resposta de Paulo é que mulheres devem empregar meios culturais apropriados para expressar a liderança masculina, que está enraizada tanto na criação como na natureza. Eu quero destacar alguns princípios, e eu extraí esses 2 primeiros princípios do Christopher Ash mais uma vez. Primeiro princípio que precisamos destacar aqui: distinção dos sexos. Já falei bastante sobre isso. Homem e mulher são diferentes, o que vai muito além de questões físicas. Eu entendo que, eu concordo com a Ana, Elizabeth, a Elliot, John Piper e outros, que o homem deve tomar a iniciativa, sim. É prerrogativa nossa, irmãos. Vai lá, mas seja homem. Seja maduro. Olha, recentemente a gente estava com um amigo pastor lá em casa, o pastor André Lima, da ICEB. Ele é um dos editores da ICEB, da editora cristã evangélica lá em São José dos Campos. Amamos demais esse homem, fantástico, muito crente. Ele falando do exemplo do menino que foi pedir para conhecer a filha dele, 18 anos. Ela tem 18 ou 19, talvez 19. Ele da igreja foi, antes de falar com a menina, com a Polly, foi lá ao pastor André, pediu para ir na casa dele, e na frente da família inteira pediu permissão não para namorar. Ele pediu permissão para conhecer a filha dele, se ele permitisse. Eu posso começar a conversar intencionalmente com a sua filha, com outro moleque de 19, 20 anos. E ele ficou assustado na hora. Não falou: deixa, com uma condição: você vai fazer estudos bíblicos semanais comigo. Que atitude fantástica, o André também. E ele falou: vamos, pastor, vamos fazer. Eles se sentam semanalmente para estudar sobre masculinidade bíblica, à luz das Escrituras. E ele, para poder pedir a Polly para conversar com ela, pediu até para o André escolher, dizer assim, qual é o restaurante que ela gosta. O André falando: pelo amor de Deus, além de eu ter que permitir isso, eu tinha que escolher o lugar do peito da minha filha. Mas veja só a maturidade de um menino crente de 19, 20 anos. Ou seja, a esperança, irmãos. A esperança. Esse é um menino que teme a Deus. É um menino que sabe o que ele quer. Ele não está procurando aventuras. Ele não é um menino inseguro. Muito aparente. Eu não conheço ele. Mas pela atitude, eu imagino que ele não é um menino inseguro, que precisa estar iludindo várias menininhas para poder se mostrar grandão na frente dos outros, na frente dela, impondo qualquer tipo de masculinidade distorcida, impondo macheza idiota, para poder conquistar e se mostrar maior na frente dos colegas. Não, é um homem, um menino convicto da sua identidade, sabe quem ele é, seguro. Não precisa desse joguinho bobo aí, não. Foi direto ao ponto, feito ontem. E se não der certo, não tem problema nenhum. Não mata ninguém. A gente vai, bola pra frente, continua. Você depois tem que pensar no plano B. Mas vê só a diferença. Homem que toma iniciativa. Existem padrões de comportamento e conduta que são apropriados para homens e outros padrões para mulheres. Homens não devem se parecer com mulheres, mulheres com homens. Amém, irmãos? Aos homens, seja homem. Às mulheres, sejam mulheres. De Deus.
Segundo princípio, há uma interdependência assimétrica dos sexos no serviço a Deus. O serviço a Deus é fundamental para a compreensão tanto da liderança quanto da mutualidade. No verso 3, a liderança do homem para a mulher é definida dentro do contexto da liderança do pai para com o filho, e isso é voluntário. E eu quero encerrar com duas advertências aqui. Primeiro, advertência aos homens. Infelizmente, eu vou voltar ao assunto que eu já mencionei. A igreja hoje tem muitos misóginos, disfarçados e ortodoxos, até mesmo para minha vergonha, reformados. Eu me considero reformado. E aí eu vejo esses manchando o bom nome dos reformados por aí. Mas são misóginos, machistas, ou seja, ímpios. Minha crítica é ao pecado da misoginia mesmo, machismo infiltrado dentro da igreja do Senhor e disfarçada de ortodoxia. Qual é a origem desse pecado? Eu consigo pensar em duas origens. Uma, fruto de ignorância bíblica. É possível. Vamos dar a essa turma o benefício da dúvida e vamos pensar que eles são ignorantes bíblicos. Não justifica, explica. Tá? Lembra, ontem nós falamos sobre ter a mente de Cristo? Eles não têm ainda a mente de Cristo. Eles não foram para a escola de Cristo. Essa é uma explicação possível. Então eles estão distorcendo as escrituras como ignorância, fruto da sua ignorância bíblica. Tá? E com grandes perdas, acarretando em grande dano às nossas irmãs e à família cristã e à igreja como um todo. É o nosso testemunho. Essa é uma possibilidade, mas não é aqui eu mais vejo. A outra explicação para isso é, na verdade, má fé. É simplesmente dar vazão a uma tendência natural, consciente de impiedade maldosa na racionalização do pecado no coração. Eu quero expressar o meu machismo, eu quero expressar a minha tirania, eu quero expressar a minha misoginia, e eu vou racionalizar isso, cobrir com uma manta de ortodoxia e falar que é isso que a Bíblia fala. E aí tem ímpios na internet denegrindo irmãs. Eu fiquei chocado e irado. Eu fiquei irado esses dias ao ver gente indo à internet citar nome de irmãs influenciadoras e denegrindo-as porque não chegaram virgens na igreja. Parece que isso é um assunto da moda, de querer denegrir irmãs porque não chegaram virgens à igreja. E usam expressões chulas para falar sobre isso. Isso tem várias coisas que, se eu for falar aqui, é capaz de eu pecar também. Mas eu estou me acalmando para falar de modo sensato e bíblico. Primeiro, hipocrisia. Porque quantos homens não chegam na igreja da mesma forma? Hipocrisia pura. Por que o problema é só para as mulheres? Mas homem pode vir do jeito que vier para a igreja. Por que ninguém está falando do lado dos homens? Mas depois tem um problema mais sério. Esses são mais justos do que Cristo Jesus. Esses que falam que a mulher que chegou na igreja não virgem, não pode ser, como é que diz? Eu não vou nem usar as expressões ridículas que eles usam, mas que você não deve se acompanhar delas, eles são mais justos do que o Senhor Jesus Cristo. Como os fariseus se achavam mais justos do que o Senhor Jesus Cristo? Eles colocam um padrão que nem o Senhor Jesus colocou. Porque no padrão de Jesus é tudo muito claro. Nenhum de vocês merece estar aqui. Esse é o padrão de Jesus. Independente do pecado, se é sexualidade, se é mentira, ganância, se é ambições equivocadas, idolatria no seu coração, se é roubo, assassinato, nenhum de vocês, zero, merece estar aqui. Todos chegaram no corpo de Cristo como pecadores miseráveis, condenados ao inferno, e que foram zerados diante de Deus, por graça e perdão mediante a fé. E aí todos estamos no mesmo patamar, como Paulo fala aos Efésios, vocês agora são prédio de Deus, edifício do Deus vivo, habitado pelo Espírito Santo para a habitação de Deus. Vocês agora têm os mesmos privilégios do povo original de Deus, mas muito melhor. Não há nenhuma diferença. Mas esses estão dizendo que não.
Não aceite esse perdão livre para qualquer um. São como aqueles fariseus, quando Jesus recebia uma prostituta na casa de algum no jantar, e que ela estava aos seus pés, lavando os seus pés, diziam, não é possível que ele não saiba que ela é uma prostituta. Jesus precisa dizer, essas aqui vão chegar primeiro no reino de Deus do que vocês, porque ela me amou. E vocês fizeram o quê? Desde que eu cheguei, ela não para de chorar, não para de lavar os meus pés com suas lágrimas, enxugá-los com seus cabelos, e beijou o meu rosto. E vocês não lavaram os meus pés, que era costume da época, não enxugaram e não me beijaram. Elas vão preceder vocês, pela fé. Então, a minha exaltação é: esqueça esses ímpios, não dê ouvidos à sua impiedade e volte para as Escrituras. A única solução para pecado é arrependimento e fé. Essa é a minha exaltação aos homens em especial. Cuidado com o pecado da misoginia e não dê ouvidos a ímpios. A última advertência agora para as mulheres: não deixe que os maus exemplos de abusos machistas lhe impeçam de viver a plenitude e beleza do projeto de Deus para o culto e para a família, para a plenitude e beleza do projeto de Deus para a sua casa futura. Submissão voluntária por sua parte a uma liderança amorosa e sacrificial por parte do seu marido são os papéis determinados por Deus para o homem e mulher na condução do culto público e da família. Portanto, cuidado com machistas e misóginos que se dizem crentes e guardiões da ortodoxia bíblica, lhe propondo namoro e casamento. Corra deles. No geral, é possível ver traços desse pecado muito cedo no namoro. Muito cedo. Dificilmente alguém casa enganado. Pese gestos e atitudes contra um papo romântico falso e cheio de engano. Priorize homens maduros, ainda que sejam poucos, que demonstravelmente amam a Deus e a sua igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, rogamos que neste assunto tão importante, que tanto envolve paixão e pureza, que o Senhor nos ajude, ó Pai, ajude a nossa geração, despertando homens teus, sejam maduros, que compreendam, ó Deus, o chamado para o qual foram chamados. Que o Senhor desperte mulheres santas, que amam ao Senhor, e que ambos, homem e mulher, sirvam ao Senhor, quer juntos em matrimônio, no contexto da família, trazendo maior glória ao teu nome, quer individualmente, Senhor, a serem chamados para o resto de sua vida, fazendo tudo para a honra de Deus, que nos lavou e nos purificou. Em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meu Senhor.